Mais um Papo Calcinha, quarta-feira, né, amiga? Quarta-feira eu já acho que já tem uma pegada final de semana, não sei porquê. Alana, você tá com essa mania de todo dia achar que tem final de semana. Ai, amiga, porque a gente tem que aproveitar os últimos momentos. Não. Hoje vamos falar sobre um assunto tenso. Eita, a gente vai falar do leão. É um assunto que eu tava falando aqui porque eu tô afim da minha restituição. Não tô afim de fazer a declaração, não. Mas quanto antes você fizer, melhor mais rápido você recebe. Mas aí quando você não recebe restituição nenhuma, você tem que pagar de volta. Não, amiga, aí você só entrega as papeladas na mão do contador e chora. Bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. É como se diz, uma alegria e uma atenção ao mesmo tempo. Porque sobre isso. Eu até falei pra ele, eu falei, gente, a gente tem que fazer isso no começo de abril, porque o brasileiro ele tem uma mania de deixar pra última hora. Isso, mas acabei de ficar sabendo aqui que o negócio foi postergado. Foi pra maio? Foi pra maio, minha amiga. Tá vendo, coleguinhas aí, ó? Vocês estão aqui do lado me ouvindo? Tem um prazo até mês que vem agora. Agora tem prazo pra atrasar com calma. Ricardo, brincadeiras à parte, a gente tá com o Ricardo Neves, não é? Ricardo Neves. Contador, professor, intelectual, inteligente. Eu adoro gente inteligente e jovem, né, Alaninha? É nossa porque a gente é da terceira idade e já... Os nossos convidados têm que equilibrar, né, amiga? A Intelectual bancada. é uma palavra muito forte, né? Vamos falar, gosto muito da palavra esforçado. Esforçado. É melhor. Ricardo, o que a gente vai falar hoje pros nossos ouvintes? Vixe, várias coisas. Tô brincando. É o seguinte, vamos falar sobre imposto de renda, quem está obrigado, quem não está obrigado. E mesmo que acontece várias situações que a pessoa, mesmo não estando obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda, ela pode apresentar. Uma ótima coisa. E ela pode ter alguns benefícios em relação a isso. Então ela pode até restituir valores que às vezes ela nem sabe que tem à disposição dela, mesmo ela não estando obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então tem essa informação que a gente pode passar aí para os ouvintes. Olha só, então você que tá ligadinho aí, gente, a gente tá no período de declaração do imposto de renda, tanto pessoa física, pessoa jurídica, você que tem um negócio aí, ó, você tá achando que vai enganar o leão, às vezes ele que te engana, né? Não engana não, gente. Então, se achar que você tá por cima da carne seca, você repensa isso aí. É verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre imposto de renda. Quem que pode, quem que não pode, por que que eu devo, por que que eu não devo. E quem não deve, eu posso fazer também. Teve essa novidade aqui que o Ricardo trouxe pra nós. Então fica ligadinho aí que a gente vai falar muito desse assunto hoje aí, pra não perder prazo, gente. Porque a gente é brasileiro, a gente deixa pra última hora. Eu vi aí no início aí das declarações, muitas pessoas reclamando, né, Ricardo? Não tô conseguindo baixar, contadores, tá difícil. Talvez foi por isso que às vezes aumentou esse prazo. Teve um problema no início da declaração do imposto de renda, porque a Receita Federal, assim, tradicionalmente, ela começava bem no início de março, 1 ou 2 de março. E esse ano ela já começou no dia 7. Então, assim, foi do dia 7, o primeiro calendário que saiu, 7 de março, até dia 29 de abril agora. Aí ontem, ela soltou a instrução normativa, prorrogando o prazo para até 31 de maio. Repetindo o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Tradicionalmente, o imposto de renda é março e abril. Sempre aconteceu dessa forma. Nos últimos 2 anos, tudo atípico, né? Acho que 2020 foi até junho, se eu não me engano, em função da pandemia mesmo, estava mais forte. O ano passado também foi adiado até maio. E esse ano também a instrução normativa permite a entrega até 31 de maio. Mas, quanto antes você entregar e você tem se você tem restituição do imposto de renda, o calendário, isso é muito importante falar, o calendário de restituição não foi alterado. Então ele começa em maio da mesma forma. Já vai de maio até setembro, se eu não me engano. É aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Quem chega primeiro bebe água fresca. Lembrando que na restituição tem a preferência ali de pessoas idosas, pessoas com deficiência e professores. Gente, esse detalhe eu não sabia. Na fila de restituição vem pessoas com deficiência física e mental, depois vem idosos, né? Idosos, pessoa com deficiência e professores. Aí depois a ordem de entrega a ordem de restituição do imposto de renda da pessoa física que a Receita Federal faz é de acordo com o encaminhamento, né? Da pessoa. Quem mandou antes, recebe antes. Lembrando que já manda o meu. O importante é que quando a pessoa enviar, ou se ela mesma estiver fazendo, ela conferir lá no portal ECAC ou que ele tem acesso, acompanhar o extrato de processamento. Porque às vezes ele mandou e tem algum problema e não tá lá... Tem que estar lá assim, em fila de restituição. Eu adoro isso aí. A hora frase... que eu mando, que fica na fila, já... Isso. Então, tranquilo. Quando você envia, e você tem que aguardar um pouco, né? Não é tão automático assim, aguarda um pouco. E se tiver lá assim, em fila de restituição, sinal que deu tudo certo e sua declaração não teve nenhuma pendência, não caiu em malha e já tá na fila. Arrasou. Agora, se tiver em malha, tiver algum outro problema, aí você tem que ir lá e conferir. Essa parte aí malha você chora. que dói o coração.
Mas você sabia que a malha, que a gente olha ela numa perspectiva ruim, mas ela é boa no seguinte aspecto. O imposto de renda, ele é a movimentação de todas as coisas que acontecem no seu CPF. Todas as movimentações, né? Então, se caiu em malha, estamos aqui excluindo da conta quem está fazendo coisa errada. Estou falando do inconsistência, estou falando de um erro de digitação. Então, por exemplo, se você, esqueceu de lançar uma despesa médica, por exemplo, vai dar malha. Só que aquela despesa existe. Então, a malha fiscal é até uma oportunidade de você corrigir uma informação da sua movimentação. Então, assim, às vezes a gente olha a malha como ruim, mas às vezes é boa. O que acontece muito na malha é, por exemplo, quando você tem rendimentos tributáveis, você recebe aquele informe de rendimento da empresa e você vai lançar. E às vezes você lança aquilo errado. Tem 60.326. E na hora de você digitar, você confunde. Você coloca 236. É um erro que teve. Então, e na hora do cruzamento das informações, vai dar malha. Só que é uma inconsistência que tem na sua declaração. Então, a malha fiscal, quando não está em fiscalização por algum problema de evasão fiscal, e aí é outra história, né? Agora, quando você cai na malha fiscal por alguma inconsistência, por alguma coisa que você deixou de lançar, é até bom. Porque a Receita Federal está te oportunizando a você corrigir aquela informação e encaminhar novamente e não vai ter problema nenhum. Aí você vai entrar na fila de restituição normalmente ou você vai pagar seu imposto de renda. Então, a malha fiscal, às vezes, é até uma oportunidade de você corrigir um problema que eventualmente você nem sabia que estava acontecendo. Olha só. Então, vamos olhar pelo lado positivo das coisas. Positivo da coisa. Arrasou, Ricardo. Já bebeu uma aguinha, que eu tô ficando nervosa com esse Isso. negócio. Depois a gente vai volta pro com bloco e tudo. já volto com mais informações. Ricardo, posso começar, Laninha? Claro. Quero fazer uma pergunta básica. Porque tem muitas pessoas que veem muitas notícias falando que tá na hora de declarar o imposto de renda, o porquê de declarar. O que é o imposto de renda? A primeira pergunta que muita gente faz. Porque assim, a primeira vez que eu declarei porque minha renda tava ali e já tinha que declarar. Entendi. Meu salário já dava a renda anual que tinha que declarar. Mas eu não sabia os motivos. O que é declaração de imposto de renda? Muito bem. É o seguinte, a declaração, o nome correto, é a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física. Por que de ajuste anual? Tudo que você faz agora no período entre março e abril, e que foi prorrogado até maio, é tudo relacionado à sua movimentação do ano anterior. Então, a preparação, o que você faz para planejamento do seu imposto de renda ocorre no ano anterior. Então, uma das obrigatoriedades que te faz apresentar a declaração do imposto de renda é o que a gente chama de rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? Os mais famosos são o que você falou. É o salário que a pessoa recebe ali na empresa que ela trabalha, aluguéis, por exemplo, e outros rendimentos de algumas determinadas ações que ela recebe e é classificado como rendimentos tributáveis. Então, se a pessoa auferiu no ano anterior rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ela é obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Isso independente, isso não é uma escolha minha. Aí você passa a ser obrigado. Então, se você teve rendimento de R$ 28.559,70, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Esse é um dos critérios, são vários critérios, tá? Então, por exemplo, estamos falando de rendimentos tributáveis. Se você teve bens, posse de bens e direitos acima de 300 mil reais acima no ano, em 31/12, você também é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Esses bens, a gente pode falar que é uma casa que eu comprei, um saldo veículo. em poupança, caso a pessoa tenha. Eu ganhei na Mega Sena, também tem que declarar. declarar. Na Mega Sena tem que declarar. Meu Deus, a Mega Sena tem uma questão específica, porque aquele valor que é divulgado é uma tributação na fonte, mas você tem que divulgar, você tem que informar também. Amiga, por que você tá preocupado com isso? Vai que a gente ganha. Vai que ela não vem trabalhar e ela ganhou na Mega Sena. A gente faz boicota. Socorro. Então, olha só, você ganhou mais que R$ 28.559,70, você é obrigado a declarar. Você tem bens acima de 300 mil reais, você é obrigado a declarar. E uma coisa não exclui a outra, tá? Então, por exemplo, se você tem 300 mil de bens e ganhou só 10 mil reais de rendimentos tributáveis, você tem que informar o bem, porque você é obrigado, mas você tem que informar o seu rendimento tributável, mesmo que seja baixo. Então, uma vez você informando a declaração, você tem que fazer tudo e apresentar todas as informações relacionadas ao seu CPF. Entendi. Ricardo, uma coisa que eu percebi, porque assim,
tem muitas minúcias na declaração de imposto de renda. Porque eu percebi assim, você tem que tirar um relatório da sua conta bancária. O porquê disso? Da conta. Eu vejo pessoas que colocam aí as declarações que vêm do meu plano de saúde. O porquê desses detalhes? Porque muita gente, não, só pega lá. Muito bem. Os porquês. É uma excelente pergunta. Vamos lá. Em tese, raciocínio comigo aí, em tese, impostos são simples. Se você tem imposto sobre a renda, ou seja, do que você ganha, sobre consumo e sobre patrimônio. Não existe outros impostos além desse. Só que o Brasil ele tem um arcabouço legal gigantesco e um nível de detalhamento muito grande. E não só do imposto de renda pessoa física. Isso acontece com os impostos, ICMS, diferencial de alíquota, que o Brasil é um pouco complexo mesmo em relação a isso. Agora é o seguinte, como estamos falando de imposto de renda, o que incide sobre a renda e sobre os bens da pessoa ali, então você tem que declarar tudo aquilo que é relacionado ao seu CPF. Então, por exemplo, se você movimenta na sua conta bancária, o banco tem que te informar qual que era o saldo que você tinha em 31/12, se você teve empréstimo ou não, porque você tem que informar essa conta bancária e o saldo dessa conta. Então, plano de saúde, ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então, por exemplo, se você tem lá o seu rendimento tributável, essa despesa médica, esse plano de saúde que você tem, é dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Certo? Seria tipo um desconto. Seria um desconto. O que acontece? Muita gente fala assim, eu vou pagar R$1.000 de imposto e se eu tiver R$1.000 de despesa médica, eu não vou pagar imposto? A conta não é essa. Existe uma coisa chamada tabela progressiva. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto. Começa ali com 7,5, 15, 22,5 e acima de um determinado valor é 27,5%. Eu até costumo brincar que é ao infinito e além. Porque não tem teto ali. O imposto de renda é acima de um determinado valor. Imposto de renda é igual o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear. Acima daquele valor é 27,5%. Certo? Então, você vai enquadrar nessa tabela. Então, se você teve um rendimento tributável, você tem que ver na qual faixa dessa tabela você está. Então, essas deduções, que é despesa médica, despesa com instrução, que é com educação, né? O plano de saúde, ela vai deduzir da base de cálculo para achar o percentual. Não é do imposto, é diferente. Sim. Então, por isso que as pessoas lançam o valor lá, mas eu vou pagar R$1.000 de imposto, eu tenho 2.000 de despesa médica. É porque essa despesa médica entra na base de cálculo para efeito de apuração do imposto de renda, certo? E você tem duas formas de apurar o imposto de renda, né? Ou pelas deduções legais, ou seja, você pega seus rendimentos e deduz tudo aquilo que a legislação permite para efeito da base de cálculo, aí você descobre o percentual, descobre o valor do imposto de renda. E tem um desconto simplificado. O que a Receita Federal faz? Olha, vou pegar seus rendimentos tributáveis, vou te dar um desconto de 20% e vou descobrir a base de cálculo. O que for mais vantajoso para você escolhe. Opta. Então, assim, qual que é melhor? Na hora que você vai preenchendo ali no programa, na hora que você finaliza, ele mesmo já marca a opção mais vantajosa. Tá? Então, assim, você pode escolher a opção mais vantajosa para você. Lembrando, é um detalhe aqui. Você só pode trocar essa opção tributária durante o período de entrega. O que isso significa? Muitas vezes as pessoas fazem a declaração do imposto de renda e tem que fazer alguma retificação, por exemplo. Tem que mudar alguma informação e tal. Se for, porque em tese você pode alterar a sua declaração dos últimos 5 anos, desde que ela não esteja em fiscalização e tal. Então você pode retificar a sua declaração dos últimos 5 anos. Então, se você for alterar a sua declaração e a opção vantajosa agora, mais vantajosa para você, não é as deduções legais, é o desconto simplificado, você não pode alterar. Então você só pode alterar a opção tributária dentro do período de entrega da declaração. Dentro do período de entrega. Então isso é muito importante. Então assim, você atentar o prazo, que foi do dia 7 de março até agora 31 de maio, né? E que você só vai poder trocar a opção tributária, caso seja necessário, até 31 de maio. Essa questão de retificadora que você comentou, Ricardo, é interessante, porque quando a gente faz a retificação de algum dado, a data de restituição começa a contar da retificadora, né? Exatamente. É isso começa mesmo, a contar desde a retificadora. Então, às vezes a pessoa manda a primeira, aí depois precisou corrigir alguma coisa e fala, não, mas era pra eu ter caído no lote anterior, porque eu mandei. Inclusive, tem pessoas que nem recebem dentro do mesmo ano. Porque às vezes a pessoa manda
aí fica alguma inconsistência, aí não fica lá em fila de restituição, igual você gosta de ler lá. Não fica em fila de restituição. Aí fica lá, a pessoa demora a saber o que é, até que ela retifica, ela só vai receber no ano seguinte. Olha, então, uma pergunta que não quer calar. Quem que pode declarar imposto de renda? Quem que é a pessoa responsável por declarar imposto de renda? Eu, Tuana, eu posso entrar lá no site da Receita e fazer a minha declaração? Ou isso é uma qualificadora do contador? Tecnicamente falando, é o seguinte. A declaração de ajuste anual não é prerrogativa do contador. Ou seja, ele não precisa assinar a declaração do imposto de renda atestando aquilo. Mas, a gente tem que ser sincero. Qual profissional que está lidando com isso de forma contínua ao longo do ano? São os contadores. Então, assim, em última análise, quem é o responsável pela sua declaração é o CPF de quem está enviando. Então, você é o responsável da sua declaração e você pode delegar isso para alguém, passar para um contador, para um amigo, alguma coisa, certo? Então, assim, o responsável pela sua declaração é você. É o CPF de quem está declarando. Não é prerrogativa da profissão contábil fazer a declaração de ajuste. Às vezes até uns colegas meus ficam bravos falar isso, mas não é. Digamos que nós não precisamos do profissional para conseguir enviar. Mas é claro, mas né, é claro que se você tiver uma orientação do contador, a chance de você cair em malha fina e você ter problemas com a sua declaração é menor. Muito menor, né? Então, o que eu sempre oriento? Olha, a declaração é sua, né? A sua declaração você mesmo pode fazer e delegar para alguém. Eu te oriento a buscar um profissional que trabalhe com isso. Qual profissional que trabalha com isso? Os contadores. Então, a informação completa é essa. Você é o responsável, mas se você passar essa declaração para um profissional que é habilitado, provavelmente a chance de mitigar os problemas é bem maior, né? Olha exatamente. Só. A gente vai beber uma aguinha. Eu vou só deixar uma pergunta no ar. Falar aqui que na pandemia as pessoas decidiram empreender demais, né? Isso que eu ia ver. Você tá lendo a minha mente. Eu quero saber se tem alguma relação jurídica e física aí, viu? Minha filha, a gente viu aí nas reportagens que o número de MEI cresceu gigantescamente, assim, porque é uma forma de a gente formalizar o microempreendedor, né? O autônomo, digamos assim. E aí a gente precisa saber como é que o MEI faz para declarar esse imposto de renda. Você tem que fazer tudo no nosso. Será que é tudo pessoa física? Vamos saber isso aí. Gente, a gente vai pro bloco, já volto com mais informações para vocês. Fiquem ligados. Calcinha, não é rodar a dica da Mega? A gente tá falando de meninos cabeções aí. Quer ser mega cabeção? É isso na Mega mesmo, Escola. gente. Você que tá ligadinho aí, ó. Não sabe onde colocar seus pimpolhos aí. Mamãe de primeira viagem. Eu tenho que voltar ao trabalho. O que eu faço? Gente, Colégio Mega. Colégio Mega, gente, tem desde o maternal até o 9º ano. Você que quer conhecer seu colégio, quer tá aí, ó, como se diz, o tempo todo ligadinho o que tá acontecendo nos seus filhos, é no Colégio Mega. Lá, gente, você acompanha o que tá acontecendo. E um dos diferenciais é vocês, pais, acompanhar o ensino dessas crianças, saber onde tá a dificuldade delas, como é que eu falo pra vocês? Conseguir. É tudo monitorado, né, amiga? E fazer os reforços relacionados às dificuldades delas. Porque hoje, um dos diferenciais do Colégio Mega é pegar as falhas dessa criança e potencializá-las. É individualizado, né, o acompanhamento. Isso, não tem essa desculpa, meu filho não é bom em português, ele não vai continuar bom em português. Não, lá no Colégio Mega eles reforçam isso. Então, você que quer conhecer esse colégio maravilhoso, deixar seu filho ir cada vez mais cabeção, porque tem que começar cedo, né, Alana? Tem que começar cedo. Porque tem pai falando, não, vamos deixar a hora que tiver lá na faculdade, não se preocupa, faz não. isso com seu filho, não, É gente. agora. Então, não perca tempo. Passa lá e conheça 3621-1653. 3621-1653. Colégio Mega pra vocês. Tem pergunta, Laninha? Você deixou a sua no ar aí? Vamos ver essa questão aí, PJ com PF, é pessoa jurídica, é pessoa física. Ricardo, tem um MEI. Eu preciso declarar esse MEI na minha pessoa física, porque a gente confunde muito. A pessoa às vezes acha, é MEI, porque é microempreendedor individual. Então, se é individual, é relacionado com pessoa física. Mistura muito. Olha, como é o seguinte, a informação que a gente tem que dar correta é assim. O fato de você ser sócio de uma determinada empresa não te obriga necessariamente você a apresentar a declaração do imposto de renda pessoa física. Porque o que vai fazer você apresentar a declaração do imposto de renda é seu rendimento tributável. Tanto o Simples Nacional quanto o MEI tem suas declarações anuais próprias, que tem que fazer, tanto o Simples quanto o MEI quanto as outras. No caso do MEI, por exemplo, você tem ali seus rendimentos brutos, aí você tem as suas despesas que você pode abater. Sim. E você tem o lucro apurado. Só que desse lucro apurado ainda você tem uma parte desse lucro que é isento. Entendeu? Eu não vou lembrar o valor do percentual agora. Aí sim, esse valor é tributável, o que sobra.
Então você tem um rendimento bruto, você tem as despesas que você pode abater, água, aluguel, aí você tem um lucro evidenciado. Desse lucro evidenciado, você tem que abater ainda a parte que é isenta desse lucro, e aí sim você descobre o rendimento tributável. Caso sobrar os 28.559,70, aí te obriga a lançar na sua pessoa física. A lançar na sua pessoa física a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas se foi menos e você é obrigado por um outro motivo, lá na declaração do imposto de renda tem uma aba lá, rendimentos isentos, operações com pessoa jurídica, que enquadra o meio, até para justificar a sua aquisição na pessoa física. Como se você colocasse, olha, tem um MEI, mas ele está isento, porque nos cálculos, né? Até porque você já fez a declaração anual. Então, eles vão conseguir também cruzar essa informação, né? Realmente a pessoa fez lá as continhas, aí sobrou lá, sei lá, 10 mil reais de como se fosse o lucro. Então, por isso você não é obrigado. Mas se você é obrigado por um outro quesito, aí você tem que informar. Até para dar laço. Uma coisa que até a Alana perguntou, é porque a gente notou muito aí, pós-pandemia, as pessoas se tornaram MEI. Hoje, a maioria das pessoas são pessoas jurídicas. E tem muita gente que não entende isso. E eu vejo até um caso que eu apresentei aqui, que seria a maioria das vezes os nossos casos. Às vezes você é assalariado e também é pessoa jurídica, porque você também tem um outro negócio. Exatamente. E o que fazer nesse caso? Eu tenho que declarar as duas? Eu declaro só uma? Eu somo as duas rendas? O que é feito? Você tem que somar as duas rendas. Então, assim, se sobrou ali o rendimento tributável, foi acima de 28.559, você é obrigado pelo MEI, certo? Você é obrigado por esse rendimento. E se você tem um outro salário, um outro emprego que você é assalariado e você teve um outro rendimento, aí você tem que somar esses valores para dar a obrigatoriedade. Então, tem que somar sim e apresentar numa única declaração. Entendeu? Então, existe sim essa soma. Então, você tem que apresentar de fato a sua declaração do imposto de renda se seus rendimentos tributáveis foi 28.559,70. Você falando de pandemia, só me lembrou uma informação interessante aqui. Até o ano passado, teve a questão do auxílio emergencial. Que as pessoas que receberam auxílio emergencial tinham que informar na declaração do imposto de renda, e se caso ela tivesse recebido mais que 22.800 e pouco, ela tinha que devolver dentro da própria declaração. Esse ano não tem isso mais, o auxílio emergencial. No entanto, olha só, até casa com esse assunto que a gente está falando, o auxílio emergencial, ele é um rendimento tributável. Ou seja, quem recebeu o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial é tributável. Então eu tenho que ir lá e também tirar aquele relatório do ano passado? Se você recebeu auxílio, para quem recebeu auxílio emergencial. Então, se ele recebeu auxílio emergencial somado com outras fontes, deu os R$28.559,70, ele é obrigado a informar. Isso significa que ele não vai devolver o auxílio emergencial caso ele tenha recebido indevido? Não, você não vai devolver via imposto de renda, que é vinculado ao Ministério da Economia. Esse é um problema do Ministério da Cidadania. Inclusive, lá tem até a forma de você gerar o DARF e você devolver esse auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, para quem recebeu, é um rendimento tributável. É como se fosse um salário. Se você recebeu e somado com outras fontes, deu R$28.559,70, você é obrigado a informar. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida então, Ricardo. Um exemplo, igual a Tuana comentou. Eu tenho um salário, aí digamos que o meu salário, rendimentos tributários, deu R$40 mil. Deu R$40 mil. Um exemplo. E eu também tenho um MEI. Esse MEI, tirando lá todas as despesas, deu R$5 mil. Eu tenho que declarar esses R$5 mil junto com os R$40 mil. Junto com os R$40 mil. Então, mesmo que seja abaixo de 28 mil, no caso, vai juntar com outra. Isso acontece muito quando a pessoa tem 2 empregos, por exemplo. Entendeu? Aí ela faz um determinado valor ali numa empresa, só que a hora que somos 2, ela é obrigada a declarar o imposto de renda. Entendeu? Isso acontece muito quem é da saúde, que dá um imposto de renda muito grande. O que acontece? Ela tem, sei lá, tem gente que tem 3, 4 fontes de renda. Só que como não desconta muito de imposto de renda mensal, porque o limite não é muito alto, então ela fica descontando pouco mês a mês. Só que a hora que soma todos os rendimentos, aí ela cai na tabela anual muito grande, a pessoa paga muito imposto. Entendi. Por isso que é importante esse acompanhamento anual, mês a mês, né? Ricardo, posso perguntar, Lana? A gente falou um pouquinho de MEI. Vamos entrar nas outras modalidades de pessoa jurídica. Aí já tem outros, como se diz, a tributação é maior. A pessoa que ela, às vezes, é sócia de uma empresa, como se diz, com um rendimento maior, ela também declara imposto de renda pessoa física ou é só a jurídica? Declara se ela enquadrar nos requisitos
da declaração de ajuste anual. Então, tem pessoas fazer que as podem... duas. Isso eu quero. Pode fazer as duas. Ela pode não, ela deve fazer as duas caso ela for obrigada. Então, por exemplo, quem tem uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela tem que fazer a declaração lá anual do Simples Nacional e fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Uma coisa aí... Então, uma não abona a outra. Não. Todas as pessoas não são cumulativas, não. Uhum. Se você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, você tem que fazer. Se você tem uma empresa do MEI, você vai ter que lá, junto com o seu contador, apresentar a declaração do Simples Nacional. Se você é do MEI, você tem que apresentar a declaração do MEI anual e assim, consequentemente, as outras. As declarações acessórias das outras modalidades também. Tanto lucro real, presumido. Então, isso a gente chama de declaração acessória. E assim... E é isso que a Receita Federal sabe de você. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa. A empresa informa uma declaração acessória chamada DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, a empresa informa para a Receita Federal todo o seu salário, o que descontou de previdência e de imposto de renda retido na fonte. Então, elas têm essa informação. Se você fez uma compra de um imóvel, por exemplo, e registrou no cartório, o cartório é obrigado a informar via declaração acessória essa venda. As movimentações de cartão de crédito, movimentações bancárias. Tem a DMED, que é a declaração dos médicos, que quando você vai lá e pega nota, eles devem informar também para a Receita Federal. Olha. Então, por isso que hoje existe a figura da declaração pré-preenchida. Então, você entra lá no site da Receita. Uhum. Se você tem um nível... aquela conta do governo federal chama GovBR. É um nível que você tem para você acessar as contas do governo. Tem prata, dourado. Você tem bronze, prata e ouro. Uhum, Nas contas prata e ouro, você já consegue fazer sua declaração pré-preenchida e online. E é até fácil você ter a GovBR prata, porque se você conseguir logar por alguma instituição financeira que você já tem, você já vira nível prata. Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Então, assim, você logar na conta BR utilizando a sua senha de algum banco credenciado lá, você já torna nível prata. O que é a declaração pré-preenchida? A hora que você abre lá, já tá o valor que você recebeu da empresa, já tá os médicos que lançaram uma eventual despesa médica, o plano de saúde, assim já por diante. facilita, né? Essa questão aí do prata, ouro também, é em relação àquela recuperação de valores que ficaram perdidos aí de instituições que o pessoal tá recebendo também, né? É porque é o seguinte, a conta GovBR, ela dá acesso a diversos serviços do governo federal. Então, quanto maior o nível de confiabilidade, você consegue acessar mais dados do governo federal a respeito do seu CPF. No nível bronze, você basicamente não faz nada. No nível prata, você já consegue acessar pessoas comuns, assim, desses serviços que a gente precisa do governo. Quem tem o nível prata já consegue. Já o nível ouro precisa de um certificado digital, mas seria um caso muito específico. Então, para quem tem a conta GovBR prata, já consegue. A minha prata, eu entrei lá, fiz preenchendo ainda, porque ainda estou atrasando com calma. Brasileiro, né? Eu agora quero entrar... Pode falar, Ricardo. Não, só porque nós falamos de duas modalidades só, né? Que é 28.559 de rendimento tributável, bens acima de 300 mil reais. Se a pessoa teve operação em bolsa de valores, aí independe do valor, tá? Você operou em bolsa de valores, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Lembrando que apresentar a declaração de imposto de renda não é pagar imposto de renda. São coisas distintas, tá? Às vezes a pessoa fala, eu tenho que fazer minha declaração, vou pagar imposto? Não. Você vai apurar, porque inclusive pode dar restituição, certo? Então, se a pessoa teve ganho de capital, o que é ganho de capital? Você comprou e vendeu um bem. Isso chama... Se você comprou e vendeu um bem e você teve lucro nessa operação, isso é chamado ganho de capital. Se você teve esse ganho de capital, você é obrigado a informar a declaração de imposto de renda. Tem algumas exceções para imóveis, que tem alguns limites maiores, para veículo também, mas se você teve ganho de capital, eu te oriento a buscar. Se você é residente no Brasil, a pessoa que passou a ser residente no Brasil também é obrigada a informar, tá certo? E atividade rural, muito importante. Quem teve receita acima de 142.700 e pouco é obrigado, ou queira compensar prejuízos de anos anteriores. Lembrando que se você enquadrar em qualquer uma dessas modalidades, você não pode informar só aquela modalidade. Você tem que informar tudo relacionado ao seu CPF. Se der, como se diz, é como se fosse uma raizinha. Eu falei, puxa o outro. Eu falei dos rendimentos tributáveis.
28.559,70 e esqueci dos rendimentos isentos, que é R$40 mil. Então, se você teve rendimentos isentos acima de R$40 mil, aposentadorias, lucros e dividendos, qualquer modalidade de lucro de rendimentos isentos, operações em bolsa ali, você tem que informar acima de R$40 mil. Agora eu quero fazer uma... Informar não, que te torna obrigado a apresentar. Se você teve rendimento, sei lá, de tributável de 30 mil e um rendimento isento de R$1.000, você tem que informar ele. A gente vê casos também aí de pessoas que são autônomas, não apresentam notas do trabalho que presta. E aí, o que fazer? Vem a questão que você falou de pessoas que não têm a obrigação de declarar imposto de renda, mas às vezes quer declarar. Como que é esses casos? Eu acho que esse ponto é muito importante a gente tratar aqui na rádio, porque é o seguinte: o que te torna obrigado a apresentar são essas modalidades que a gente falou. Mas se você não se enquadrar em nenhum desses quesitos, você não fica proibido de apresentar. Você pode apresentar a declaração do imposto de renda. O caso mais comum é que a pessoa ela pode não estar obrigada e ter valores a restituir. Quando que isso acontece? Vamos supor que a pessoa trabalha numa determinada empresa como vendedora ou qualquer outra profissão ali. Num determinado mês, ou ela ganhou muita comissão, ou ela fez muita hora extra e o salário dela foi muito alto naquele mês. E deu na faixa de descontar imposto de renda. Então a empresa, como sua obrigatoriedade, tabela progressiva mensal, ela descontou o imposto de renda lá, sei lá, R$100 e poucos de imposto de renda. Só que a hora que a pessoa soma esses valores, não deu os R$28.559,70. Então, se ela apresentar a declaração, esse valor que foi retido dela, ela restitui para trás. Ficou redundante, né? Ela restitui esses valores. Então, esse é um dos casos que a pessoa, mesmo não estando obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda, ela pode restituir valores. Porque talvez ela tenha restituição, ela teve retenção em folha de pagamento, e só que a hora que ela somou tudo, não deu 28 mil, eu não preciso apresentar a declaração. Você não precisa. Só que se você apresentar, você restitui o valor. Só que se ela não apresentar também, a Receita Federal... não vai lá, fala, fulano, você tem R$10 pra receber aqui. Não vai. A pessoa que quer... E existe uma coisa na declaração do imposto de renda chamado rendimento de pessoa física. Então, se a pessoa é autônoma e quer fazer a declaração do imposto de renda, o correto é para toda pessoa que ela prestar serviço, ela pegar um recibo dessa pessoa. Então, lá no programa do imposto de renda tem uma tabelinha assim, janeiro, fevereiro, março, abril, para o ano inteiro. Aí a pessoa preenche dos valores que ela recebeu de pessoa física. Esse controle é dela. Porque quando a pessoa trabalha numa determinada empresa, a responsabilidade é ali do patrão, né, em pagar o salário, descontar o que é de previdência e tal. No caso de pessoa física, autônoma, existe uma coisa chamada carnê-leão. Inclusive, se ela recebeu rendimentos de pessoa física acima de 1.903, ela tem que fazer o pagamento do imposto via carnê-leão. Então, é responsabilidade dela. Acontece com algumas diaristas, algum prestador de serviço. Então, se você é autônomo, uma dica objetiva, pega recibo aí de todas as pessoas que você faz o serviço para lançar lá na declaração do imposto de renda. E se esse valor for superior a 1.903 e alguns centavos lá, você já começa na tabela progressiva ali para ter retenção do imposto de renda, certo? Então, a pessoa via carnê-leão, ela vai lançar esse valor e ela tem que emitir a DARF e pagar. Aí agora, durante o período de apresentação, ela faz o ajuste. Olha. Então tem como sim. Tá vendo? Tem vários Quando detalhes. é fé, você descobre um monte de coisa. Ou senão você tem um dinheirinho pra receber, nem sabia. Ô, Ricardo, quero fazer uma pergunta, porque muitas pessoas confundem, eu também confundo isso também. Prolabore, tem alguma coisa a ver com o imposto de renda? Não, prolabore é o salário do dono de uma determinada empresa. Então, se ele recebeu prolabore juntamente com os outros rendimentos e deu os 28.559, ele é obrigado a apresentar a declaração. Na verdade... Então, prolabore, de forma objetiva, é o salário do dono. Entendi. É o salário do dono. Porque tem muita gente falando assim, eu vejo muitas vezes, principalmente quando você vai em banco. Então, a obrigatoriedade Isso, tem a declaração de imposto de renda, o prolabore, é uma pergunta que... Isso, ele inclui no imposto de renda, na verdade. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tem um prolabore ali que no total não dá os 28.559,70. Então, por isso que ele pede só
o Prolabore, que é o comprovante do mensal ali E acontece, que você recebeu. Acontece muito também, Ricardo, assim, um exemplo. Nós comentamos a pessoa que tem é assalariada e também tem uma empresa. Aí, a hora que vai somar lá, tem que declarar tudo. Mas um exemplo, a pessoa recebeu um salário tanto, em relação à PJ dela, ela só teve custo, ela só teve gastos. A senhora que foi ver... Não, são coisas distintas. Aí, o que eu faço nesse caso? Porque aí eu vou estar declarando a minha pessoa física em relação ao salário que eu recebi. Só que eu tenho que pelo menos citar que eu tenho MEI ou não precisa? Não. Porque acontece São muitas coisas vezes, distintas. assim, a gente que é empresário sabe. Às vezes a gente fica o ano inteiro só investindo na nossa empresa. Então Não, a gente não isso tem nada de lucro, a gente tem só investimento mesmo. Então se nós conseguimos comprovar, não Se precisa nem for o citar. caso do MEI, você só tem que informar lá em bens e direitos que você é proprietário de um MEI. Só isso. Sim. Só proprietário do MEI e tal. Agora, quanto ao prejuízo, não. Quanto ao prejuízo, não. Isso acontece muito com a operação em bolsa de valores, né? Você tem a tributação ali na venda de ações, e se der lucro, se deu prejuízo, a Receita Federal não te olha. O famoso chora. Ele não quer nem saber de você, gente, nesse caso. Ela quer saber de quem Mas tem aí, lucro. Sendo objetivo na resposta da sua pergunta, são coisas distintas aí. Uma coisa é só a declaração do imposto de renda que você tem que fazer, outra coisa é a declaração do MEI, outra coisa é a declaração do Simples Nacional, outra coisa é a DEMET que os médicos fazem, a DIRF. Então, na verdade, ele tem que viver no calendário da Receita Federal. Ai, gente, socorro. Basicamente. Na verdade, o que já acontece em vários países, o Brasil está caminhando para isso, com um nível de informação cada vez maior, é que essas declarações pré-preenchidas, cada vez vai vir de fato mais pré-preenchida. A minha esse ano quase veio tudo. Eu tive que fazer alguns ajustes, eu só não enviei, na verdade, mas ela está quase pronta. Porque ela já veio com os rendimentos que eu tive ali, do meu emprego, dos dividendos que eu tive das empresas que eu invisto, já teve a despesa médica, o plano de saúde. Então ela já está quase pronta mesmo. Então, assim, a tendência mesmo é que essa declaração pré-preenchida, você vai entrar lá no site da Receita Federal e só confirmar ou não, porque a responsabilidade é sua. Olha só. Inclusive, a Receita Federal até fala, olha, a declaração pré-preenchida é só uma facilidade aqui para você. Até na hora que você clica lá, você tem que dar o ciente. Mas a responsabilidade das informações na hora do envio é sua. Então sempre vai ser isso. Até em outros países mais desenvolvidos, o imposto entra dessa forma. A pessoa entra lá, tem a declaração dela e ela confirma. Mas ela que tem que confirmar. Até porque a movimentação é do seu CPF. Olha só. Ricardo, a gente está chegando no final do programa. Vamos deixar dicas finais para os nossos ouvintes aí. A gente viu que teve esse aumento desse prazo. A gente viu que às vezes pode ocorrer erro e a gente tem que refazer algum detalhezinho ali. Vamos dar a dica final para esse ouvinte nosso aí, que às vezes deixa tudo para a última hora, porque a maioria das vezes acontece isso. E já deixa seu contato aí, Ricardo, que a gente vai precisar de você. Primeira coisa, não se atrasem com calma. Porque como agora é 31 de maio, faça o quanto antes, porque você tem a possibilidade, numa eventual retificação, até mudar a opção tributária. Outra dica que eu sempre dou em todos os programas que eu vou, caso tenha imposto devido durante a entrega da declaração, destine os 3% para os fundos da criança e do adolescente. Então, se você tem imposto devido, agora... Porque tem duas modalidades. Uma que você faz com planejamento tributário no ano anterior. Não. Durante a apresentação agora, deu imposto devido, você pode destinar até 3% para os fundos da criança e do adolescente. De qual? Você pode escolher, se é nacional, estadual, para qualquer cidade. Entendeu? Até eu vendo uma entrevista de um auditor da Receita, ele falou, gente, eu pego o IDH, o menor IDH e dou para esses fundos. Você pode doar para o Fundo Municipal de Rio Verde, qualquer um. Lá vai ter opção nacional, estadual ou municipal e você escolhe o município. Então, primeira dica, faça o quanto antes, procure um profissional para te auxiliar na declaração do imposto de renda. Se deu imposto devido, destine os 3% para os fundos da criança e do adolescente, porque você não vai estar pagando nada mais, porque você já vai pagar o imposto. Então, destina direto para os fundos da criança e do adolescente. E outra dica importante, começa a sua declaração do imposto de renda de 2023 agora. Então, se já foi no médico, peça a nota fiscal. Se você for no dentista, peça a nota fiscal. Guarde todas as movimentações. Se você opera em bolsa de valores, guarde as notas de negociação. Entendeu? Então, assim, a declaração é de ajuste anual. Você vai fazer lá em 2023. No entanto, você tem que preparar ela no ano calendário, que é 2022. Porque por mais que a gente ache que vai demorar, a gente vai chegar, igual 2022 chegou. E aí? O que a gente faz com a declaração de 2021? Ou a gente chora ou a gente sai catando aí. A gente contrata o Ricardo. Ricardo, onde que a gente te encontra? Meu Instagram
Ricardo Neves Contador. Ricardo Neves Contador. Lá no link que tá lá na bio, eu dou diversas dicas práticas no meu canal do YouTube. Então clica lá, se você digitar Ricardo Neves Contabilidade no YouTube, já me aparece. Arrasou. Mas lá tem um link. Então, por exemplo, lá tem vídeo como doar para criança e adolescente na prática. Eu abro o computador e mostro. Questão de veículo. Como teve uma valorização dos veículos, pode ser que você está devendo imposto na venda desse veículo, não sabe. Eu tenho um vídeo explicando passo a passo sobre essa modalidade. Eu faço uma simulação prática, eu pego um caso lá e simulo uma declaração do imposto de renda na prática, como declarar ações, enfim. Tem vários vídeos lá ensinando na prática, caso você queira aprender. Então, contato Ricardo Neves Contador, lá no link da bio, tem o meu canal do YouTube, que eu dou diversas dicas, não só teóricas. Eu abro a telinha do computador lá e mostro. Inclusive, a minha declaração pré-preenchida, eu abri, o dia que liberou, que foi dia 15 de março, eu abri a tela do meu computador. Aí você clica aqui, você vai fazer esse seguinte login, vai estar aqui essas informações, você clica aqui e envia. Foi com a minha que eu fiz. Então tá lá, como fazer a declaração pré-preenchida. Também nem quero entrar lá. Então siga. Ainda eu faço alguma coisa errada? Entra lá, se inscreva no canal, depois você sai. Dê um like, comente, compartilhe com os amigos. Ó, gente, eu quero mandar um beijo aqui. O Faganello mandou mensagem aqui, te dando os parabéns pelas dicas aí fundamentais. E falar que amanhã ele tá aqui, viu? Faganello. Faganello, amanhã ele vai fazer uma pré-análise aí. Eu falo pré-análise porque a gente não encerrou a Tecno Show aí. A gente vai falar um pouquinho aí dessa Tecno Show, as expectativas, o que ele falou que vai dar uma visitada hoje e vai contar pra nós o que ele tá achando da história lá. E Faganello, amanhã é dia de conteúdo, hein? E isso faz parte do nosso comércio aqui. A gente tem que saber o que tá acontecendo. Exatamente. É uma feira que foi muito esperada. 2 anos aí a gente ficou esperando essa feira. Já é uma dica aí, ó, empresários e empreendedores que estão nos ouvindo, se liguem amanhã às 9 horas, estaremos ao vivo com ele, Maurício de Faganello. Economia. Um beijo pra você, Faganello. Ricardo, muito obrigado. Volte mais vezes. Vamos falar de outros assuntos pertinentes aí à contabilidade. Vamos sim. Imposto de renda era uma dúvida aí que a gente tinha, às vezes muitos não queriam falar. Com certeza. Imposto de renda dá pra 10 programas e ainda vai faltar programa. Volte mais vezes, portas abertas. A gente gosta de assunto interessante, né, Laninha? Exatamente. Agradeço muito a oportunidade, fica o meu abraço e parabéns pelo programa. Um beijo pro meu amigo Hugo, que ele que indicou você pra nós. Eu roubei você lá do Hugo lá, que eu vi. Gente, eu vi esse menino aqui, mandei pro Hugo. Um beijo pra você também, meu amigo. Gente, um beijo pra vocês. Tá, Laninha, amanhã firme e forte? Firme e forte com ele, Maurício Faganello. É isso mesmo. Gente, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Fui.